Para seguir o material, imagine que você tem, né, uma porta, um parafuso, no qual você quer soltá-lo. Para isso, você vai pegar uma chave de fenda, né, vai aplicar uma força neste ponto aqui mais distante, uma força de intensidade de F, não é isso? E essa força, né, ela vai ser afastada, né, em relação ao tamanho ou braço dessa chave de fenda aqui, tá? Vamos simbolizar com B. Então, quando você realizar isso, você vai submeter esse corpo aí a um torque ao momento de uma força, tá? Dependendo do material, tá? Isso é importante frisar, você pode simbolizar ele com esse tal, da mesma forma que você encontra no seu material, tá? Ou você pode simbolizá-lo com a letra M, simbolizando esse momento aí, tá? Vamos ficar com esse M em decorrência que ele é bem semelhante a forma que a gente vai trabalhar com o trabalho. Te lembra que o trabalho ele vai ser igual a força, né, vezes o deslocamento. Por isso que eu coloquei um B aqui, né, para não ficar muito parecido aí. Então, esse momento de uma força, ele vai ser dado pela força que está sendo aplicada vezes esse braço aqui, tá bom? Uma outra coisa interessante é o seguinte, ao sentido desta força. Quando esse momento aí, né, esse sentido, ele for o sentido anti-horário, você terá um momento positivo. E quando ele for no sentido horário, você terá o momento de uma força ao torque negativo. Então, esse valor, dependendo do sentido, ele pode ser positivo ou negativo aí, né, o seu momento de uma força. Aqui simbolizada pelo D de distância, né, isso porque pode vir no problema. Vamos ver aonde a gente aplica a força, tá bom? Se você notar, nessa primeira situação aqui, tá, você aplicou esta força F, né, a uma certa distância desse ponto aqui, tá bom? Na segunda situação, você aplicou essa força F numa distância um pouco menor. E nessa outra situação, né, você aplicou a força, né, a uma distância zero desse ponto aqui de apoio. De novo, então é importante você notar o quão distante está essa tua força, tá? Essa tua força ela sendo aplicada dessa distância. E em algumas situações ele pode te dar o valor da alavanca, né? Vamos chamar de D aqui, tá? Ou de braço, se você preferir, tá bom? Vamos chamar de braço aqui. E ele te dá um certo ângulo. E com esse ângulo aqui, você nota que este ponto aqui, né, se você reparar a construção de um triângulo, não é isso? Você tem o braço aqui, né, e você nota que esse ponto aqui, simbolizada pela essa letra D aqui nesse slide nosso, ele nada mais é do que o tamanho desse braço vezes o seno desse ângulo formado aqui. Então você poderia, para essa situação, você poderia
substituir, né? E aí você teria essa tua expressão como m igual a mais... Opa, já dei um alerta de spoiler aqui, mas deixa isso aqui, tá? Você teria m igual, né, a f vezes b seno desse ângulo. Essa aqui é o formato mais geral, tá bom? Mais geral do momento de uma força, tá bom? Com esse seno desse ângulo aí, tá? Dando prosseguimento, como apareceu aqui na imagem, você observa o seguinte: você observa que quando se encontra no sentido anti-horário, ele é positivo, e no sentido horário, ele é negativo. Essas são as nossas unidades. O sistema internacional é um newton por metro, né? Observe que é igual à mesma unidade, né, do momento de uma força, tá? E o momento da força cuja reta passa pelo polo, ele é nulo, aí, como a gente acabou de ver. Note que no primeiro e no segundo caso, né, temos o mesmo torque, né? Como a alavanca precisa de metade da força para o mesmo torque, né, isso? Então, o que acontece aqui com a força, né, ela vai cair pela metade, uma vez que esse tamanho aqui dessa braço, dessa alavanca, ele dobrou, é isso? E eles têm a mesma intensidade, né? Você observa aqui que todos esses dois primeiros estão no sentido anti-horário, então eles vão ser positivos. E esse de baixo aqui está no sentido horário, então você espera que ele seja negativo. Imagine que você tem uma gangorra aqui e você aplique nela uma força de intensidade F1. Bom, ela está a uma certa distância, né, desse ponto aqui, que você vai chamar de D. Ela está a uma certa distância aqui, logicamente, não é isso? Pois ela vai realizar uma rotação aqui, né? Uma rotação, vai agir um momento aqui. Como essa rotação, né, ela é no sentido anti-horário, ela vai ser positiva, como a gente já viu. Agora imagine que você tem, né, aplicado na gangorra uma força aqui de intensidade F2, que está a uma certa distância aqui desse ponto aqui de apoio D2, né? Está a uma certa distância, e vai realizar uma rotação aqui agora no sentido horário. Então você vai saber que o momento dessa força, né, ele vai ser negativo. Caso você tivesse uma terceira força, é isso, e você aplicasse essa força, sendo que o ponto aqui de apoio é aqui, aplicar essa força exatamente aqui em cima, o momento seria nulo, tá bom? Ele seria nulo aqui. Vamos construir essa ideia agora de momento resultante, tá? Para isso, imagine a seguinte coisa. Imagina que você tem duas crianças brincando na gangorra. Logicamente, cada criança ela tem, né, massa e ela vai ter para cá um certo peso. Elas estão a uma certa distância aqui desse ponto de apoio, não é isso? E isso aqui vai ficar dessa maneira aqui. Então, você tem duas forças. Você nota que essa primeira força F1 vai
tender a fazer um momento no sentido anti-horário, vai ser positivo. E essa aqui ela vai tender a fazer no sentido horário, vai te dar um momento negativo. Então, logicamente, né, nessa construção do momento resultante, você vai ter o primeiro momento mais o segundo momento. Quando você explicitar os valores, você vai colocar aqui, né, no lugar do primeiro momento, o valor que ele vai ser positivo, e aqui no segundo momento, um que vai ser negativo. Então, o momento resultante é a soma dos momentos em torno de um polo, né, que ele vai ser a soma de todos esses momentos aí em torno desse ponto aí de apoio. Né? Equilíbrio de um corpo extenso. Condições de equilíbrio. Né? A primeira coisa para a condição é que o somatório de todas as forças que estão agindo seja nulo. É isso? Isso a gente traz de lado do equilíbrio de um corpo pontual. A outra condição é que a soma dos momentos, ou seja, o momento resultante, seja zero. Essas aí são as duas condições para que o corpo esteja em equilíbrio. Tá? Essas somas aí se anulem aí. Momento binário ou conjugado é um sistema constituído de duas forças de intensidades iguais, de mesma direções e sentidos opostos, mas cujas linhas de ação estão separadas por uma distância d, que é o braço não nulo. Não é isso? A resultante binário, né, do binário ela é nula. Um corpo rígido não sofrerá translação submetido a um binário, e sim movimento de rotação não uniforme. Então, você vai aplicar, né, uma força com intensidade para cá e uma outra força com uma intensidade para cá, né, fazendo neste corpo aí que ele sofra uma rotação, né? Então ele vai rotacionar. Uma coisa interessante é que o torque e o momento ele não está no mesmo plano em que está sendo aplicada a força e esse eixo aí de rotação. Tá? Então é interessante que você pode aplicar esse torque, por exemplo, quando você abre uma garrafa. E aí quando você faz o sentido anti-horário, você tem ele subindo positivamente. E quando você faz o sentido horário, você tem ele descendo, né, negativo aí. Né? Então você pode ver isso quando você quando você tem, por exemplo, uma garrafa PET, né, essa garrafa comum aqui, né, e vai desenroscar. Quando você faz esse momento aí, né, esse sentido aqui de rotação anti-horário, como você vê aí nessa imagem, você tem a tampa levantando, né? Você tem um momento positivo no caso.